319 lugares, ele usa uma estrutura de pessoal para 319 espectadores. Se você coloca 15 pessoas lá, também é gasto de dinheiro público, né? Porque a mesma estrutura usada é a mesma estrutura para... Então, aí, no caso, você tem que pensar nessa questão. E a formação de plateia tem que ser ação conjunta mesmo, com comunicação, né, com meios de divulgação e a ação com a educação de criar interesse de poder fazer isso, porque algumas pessoas não gostam, mas se você não começa a seduzir para a ação cultural, os comerciais do McDonald's seduzem muito melhor, né? Então, eu acho que tem que começar a trabalhar, e eu defendo mesmo nesse ponto, da cultura começar a trabalhar as ações de marketing, a seduzir as pessoas, a chamar as pessoas para vir assistir, para dizer, olha, isso aqui é interessante, isso aqui é legal, né? E o marketing faz isso muito bem com os produtos, né? Eles até tratam de forma bem sentimental um comercial de carro, né? Você fica até sensibilizado de assistir um comercial de carro. Comercial de margarina, então, é uma coisa estrondosa. Então, eu acho que é criar mecanismos, e aí eu defendo a coisa da sedução da cultura, né? Do produto cultural como uma coisa boa realmente para o desenvolvimento das pessoas. Aí sim você começa a trabalhar a formação de plateia, a formação de público, né? Começar a seduzir. O Ricardo, eu não sei se está ali, em relação aos pequenos artistas, eu coloquei pequenos, não sei se foi isso que você citou, né? Não existe pequenos artistas, né? Talvez grupos menores Eu acho que o que falta para isso, para grupos pequenos, né, ou amadores, é o acesso à informação de como você obtém os incentivos, né? Eu percebo que a grande dificuldade da maioria de quem trabalha com cultura e tem isso como meio sustentável é a informação de como eu chego lá, né? Então, quando você vai a uma empresa, existe uma linguagem de marketing, você vai pedir dinheiro, seja na esfera municipal, estadual ou federal, existem procedimentos que você tem que seguir, que isso são inevitáveis, né? Porque é o mundo da burocracia, né? E tem o mundo burocrático aí. Eu acho que daí o que falta é informação. Então, a gente tem que começar a pensar, no caso, em políticas públicas ou de coisa, de você passar não vou dizer profissionalizar, mas passar essas informações a esses grupos, de modo que esses grupos passem a ter acesso a formatar um projeto, porque o esquema burocrático ele é único, né? Ele segue uma linha. Então, isso independente de você ter plano de cultura, conferência de cultura, etc. E tal, o processo burocrático é o mesmo, né? Então, não tem como. Então, eu acho que o que falta, na realidade, é a informação do acesso desses bens. Eu tenho um incentivo federal, que é a Lei Rouanet, que é o atual, tem o Fundo Nacional de Cultura, do Estado tem o PROAC, eu acho que municipal, tem, aqui em Suzano, tem alguma lei de fomento? Não tem. Então, saber quais são esses. Tá? O mecanismo de incentivo público ele segue uma razão burocrática, isso não muda, seja ela no Estado ou não. Para você conseguir a aprovação disso, então você tem que saber quais são a metodologia que eles usam, né? E aí é que eu falo que aí sim falta, eu não sei se seria o poder público ou através de workshops, de oficinas, a informar esses pequenos grupos e como eu tenho acesso a essas leis. Tá? Agora, o que eu falo de sedução para você conseguir o dinheiro, porque a garantia de você ter uma lei de incentivo não é garantia de dinheiro. Tá? 99% dos projetos aprovados pela Lei Rouanet eles morrem porque eles não conseguem ser captados.
né? Então, não é isso. O que eu falo de mecanismo de sedução? Tá? Mecanismo de sedução você tem que se apropriar da linguagem do empresariado para que ele fale. Então, quando eu vou a uma empresa buscar um patrocínio, eu tenho que saber qual é a linguagem de marketing que essa empresa tem. Não que eu vou mudar o produto, né? Não que eu vá mudar o produto cultural, distorcer o produto cultural em função da empresa, né? Na minha peça de teatro, eu vou aparecer com um sabão, uma caixa de sabão, não é isso. Mas você saber que uma empresa ela tem uma linha de comunicação e ela não vai abrir mão dessa linha, e aí você saber que o seu projeto pode sim ser enquadrado dentro dessa linha de comunicação dessa empresa. Não tem como fugir disso. Isso não tem como você fugir. E é através disso que as empresas elas fazem. Eu acho que são poucas as empresas que têm diversidade. Eu acho que só as mega mesmo, como a Petrobras, tá? Algumas que fazem isso. Mas todas vão trabalhar a linha de comunicação. O que tem que se fazer é justamente isso, saber a informação. A empresa trabalha com essa linha de comunicação. Tá? Então, eu vou apresentar para essa empresa. A forma de sedução que eu falo, quando eu falo forma de sedução, eu falei forma de sedução da formação de plateia, aí é você também vender o seu produto. Aí eu não posso chegar como um pedinte, eu tenho que chegar como um negociante. Tá? Eu tenho um produto cultural, esse produto cultural é interessante para a linha de comunicação da sua empresa, né? Porque eu tenho trabalhado com isso, já trabalho com isso há mais de 10 anos. Se eu chegar numa empresa pedindo patrocínio para um espetáculo teatral, né, eu estou negociando um produto. Eu tenho que chegar e dizer, esse produto é interessante para a linha de comunicação da sua empresa. Tá? Ele vai oferecer isso e isso. Isso é negócio, né? É o produto cultural tratado como negócio. Seja um espetáculo pequeno de grupos amadores, né? Ou seja um espetáculo grande já com nomes consagrados. A linguagem é sempre a mesma, né? Eu não posso tratar para as empresas, eu não posso tratar como, olha, isso é arte, isso colocar, né, num patamar quase que celestial, né? Eu tenho que tratar da forma com que eles entendam o que é negócio, né? E dizer para eles que isso vai ter um retorno de visibilidade para eles, tá? Porque senão eu não consigo. Mas as políticas públicas precisam pensar um outro formato de lei. De que forma a gente protege a produção, seja ela amadora, seja ela do hippie, seja ela de quem é produtor mesmo, né? Porque senão a gente sempre vai se adaptar, sempre vai se adaptar. O que a gente está falando é de uma outra coisa. Que propostas a Conferência Nacional de Cultura, o Sistema Nacional, vai criar para um novo projeto de lei para os próximos 10 anos que seja. Mas qual é o novo projeto de lei da cultura no país? Ela é ruim. A Lei Rouanet não é nosso modelo, a gente se adapta a ela. O que você está falando aí é um processo, sim, acredito sim, de adaptação e de sobrevivência. A gente vai ter que fazer isso enquanto a outra não vem. Mas é necessário pensar numa coisa mais radical. Assim como a gente pensa as TVs, como um discurso aqui ontem, enquanto a gente não fala, olha, a concessão precisa ser batida, né, porque a concessão é de direito, dinheiro público, a lei é a mesma coisa, parece que é a mesma relação. Ela passou a existir e todo o mecanismo da Secretaria de Cultura passou a ser, na realidade, o que existe hoje em dia é a Secretaria da Lei de Incentivo, tá? Não é uma Secretaria de Cultura. Por quê? Porque todo o sistema da Secretaria de Cultura hoje em dia foi dragado pelo sistema. Ele foi dragado por quê? Essa lei ela começou a existir, se me falar a minha memória, com o Sarney, que começou com a Lei Sarney, aí foi, depois Francisco Belfort, foi. Mas ela é um mal necessário, né? Se ela não funciona hoje adequadamente, então está tendo discussões para que ela melhore. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também, porque as grandes empresas hoje é que determinam o que é produção, né? Mas não porque é o que eu estava falando. O que acontece com as grandes empresas?
eles têm acesso à informação e de como fazer isso. E eu acho que é isso que está faltando, é o acesso de quais são os procedimentos. Outra, a Lei Rouanet mudando ou não mudando, o processo vai continuar o mesmo. Tá? O processo vai continuar o mesmo. Então, o Itaú Cultural ele vai pegar uma microprodutora lá do Nordeste e vai fazer. Eles conhecem todo esse processo. Né? O que a gente tem que fazer é se apropriar dessa lei, os produtores e os artistas se apropriarem dessa lei e começar a se informar de como eu tenho acesso a elas. Né? Porque duas coisas, você tem, hoje em dia, o mercado determina o que vai ser produzido, mas também é muito perigoso o Estado começar a determinar o que é produção cultural. Né? O Estado ele tem função de fazer políticas públicas, ele não tem função de produzir nada. E, quando você delega tudo para o Estado, a gente pode aí, incutir no erro dele entrar também como produtor. Né? Então, você tem dois pesos e duas medidas. O que eu acho que tem a acontecer, agora entrar nessa discussão, é levar essas propostas para a lei, para as mudanças, para o Plano Nacional de Cultura, fazer isso, fazer esses embates lá, e se apropriar mesmo dessas mudanças. Né? Se apropriar dessas mudanças. Porque o que acontece com os grandes grupos? Eles se apropriam. Né? Eles se apropriam, eles conhecem quais são os mecanismos, quais são todas as coisas. Tendo ou não mudança, adequando ou não mudança, a Lei Rouanet ela funciona como muleta, ela sempre vai funcionar como muleta. Né? E aí, quem se apropria disso, quando eu digo ela sempre vai funcionar como muleta, porque, na minha opinião, como produtor cultural, né, eu acho que a cultura ela pode ser autossustentada e autogerida. Né? Não necessariamente não precisa de lei. Eu acho que governo tal, eles têm que pensar de um modo de políticas públicas. Né? E aí a questão de fomento, ela chega a ser uma política pública, claro, porque ela é uma lei, mas ela é esdrúxula, né? Ela não contempla a todo mundo. Eu, na minha opinião, acho que a cultura ela tem que ser autogerida e autossustentada, né? E assim como os que produzem cultura, os artistas também sobreviverem disso. Eu acho que isso é o ideal, né? Mas sempre vai haver. E ela mudando ou não, ela vai continuar, a gente vai continuar nesse embate sempre. O que devemos fazer é apropriação dessa lei. Né? Não deixar só que o Itaú Cultural, Bradesco Cultural, enfim, todas essas grandes, Fundação Roberto Marinho, todas, eu acho que até a Pinacoteca do Estado, que é gerida por uma ONG, não pela Secretaria de Cultura do Estado, também usa a Lei Rouanet, se apropriam dela. O que acontece é que eles se apropriam. Né? Eles se apropriam, coisa que a gente, como cidadão, tem que fazer, é se apropriar dessa lei e fazer valer todos os benefícios que ela possa oferecer. Antes, eu gostaria de dizer só uma coisa com referência a essa atuação da escola e da cultura, que são tão intermitentes. Aqui em Suzano, nós temos um movimento de teatro que é bem forte, bem interessante, que em grande parte, acho que, se eu for pedir para as pessoas que estão aqui desse movimento levantarem as mãos, grande maioria vai dizer que começou em teatro escolar. Né? Então, essa resistência, esse preconceito mesmo, a associar as duas coisas de forma harmônica e não dizer que há cultura dentro da escola, mas a escola e a cultura interagindo juntas, criando juntas a pessoa, o cidadão, ela tem que acabar. Porque, se nós hoje temos o que contar, é por isso. Né? Não é só uma questão de formação de público para consumir o que nós fazemos, mas uma coisa de poder criar esse cidadão de modo a ele achar que tudo é seu. Né? Então, eu acho que vai além de pensar se isso emagrece ou não a verba que vem para nós.
mas admitir que isso faz parte. Porque faz. Né? E, bom, aí a minha pergunta já é um pouco mais além. Nós estamos agora, que também o senhor falou de se aqui há alguma lei de incentivo, né? Nós estamos discutindo isso. Estamos num processo de discussão de saber que lei é mais apropriada, Suzano. O que é que nós precisamos, o que é que nós queremos, se algo parecido com a Rouanet, algo parecido com o PROAC, se algo parecido com a Mendonça, se algo, né? E existe ainda muito que se pensar nesse sentido. Mas eu tenho uma dificuldade básica com relação a isso, e eu percebo que isso permeia toda a discussão. É o fato de que nós ainda não temos muito claro, e eu tenho isso muito escuro, o que vem a ser obrigação do Estado, obrigação da União, obrigação da Prefeitura, e o que nós não podemos pedir, porque é assistencialismo. O que é demais? O que é nosso direito? E o que é demais? Porque eu digo o seguinte, eu me vejo como um trabalhador. E como todo trabalhador, ele pode se virar sozinho, ele pode não ter férias, ele pode ser ambulante, ele pode ser o hippie da feirinha. Mas o fato de existir uma lei trabalhista é respeito ao fato dele trabalhar. Não é? Eu creio que sim. Talvez a lei criada em Suzano nunca vá ser usada por mim. Talvez ela nunca vá me contemplar. Mas ela é um direito meu, um reconhecimento do meu trabalho como profissional. Não é? Eu creio que sim. A gente pode subsistir sem isso? Todo mundo pode. Mas eu acho que é um direito nosso, do qual não se pode abrir mão. Né? Então, eu gostaria de saber o que é demais. O que é que, se pedindo, nós estamos excedendo? Você, olha, isso é esmola, você está procurando esmola. O que é esmola com relação à produção de cultura? O que é que não se exige do Estado? O que me parece é que só alguns contemplados recebem essa mesma verba por anos e anos. Por exemplo, a Fernanda Montenegro, alguns contemplados. Então, quais são os critérios? Esses critérios são técnicos e faltam, o que você falou, que outros conheçam melhor esses critérios, se é por competência, ou são subjetivos, esses critérios são subjetivos. E como se articular, se a lei tem que mudar, se a gente tem que se articular, qual a proposta, qual a alternativa para que a gente tenha acesso à Lei Rouanet, aos recursos da Lei Rouanet, né? E como também articular essa questão assim, de modo efetivo, de modo prático, assim, essa questão da cultura e da educação. Por exemplo, eu também trabalho com teatro aqui e também sou professor. Então, eu acho que é uma coisa hoje de urgência, de extrema urgência, porque a educação ela está falida sem a cultura. Porque a educação não consegue mais motivar os alunos. Não consegue. Os alunos não querem mais estudar, porque eles não têm mais saco para ver aquele modelo de educação. Né? Nesses dois sentidos. Como é que a gente consegue propostas viáveis para mudar isso? O deputado Vicente usou a seguinte expressão, né, que o financiamento da cultura no nosso país é público. Né? O financiamento é público. E qual é o significado disso? Né? Fora os recursos que os governos, na área que abrange, né, cada um deles, aplicam diretamente no campo do fomento, o recurso via leis de incentivo que as empresas, a sua escolha, por seus critérios, aplicam num projeto cultural, também é recurso público, porque, afinal de contas, ele vai fazer isso tendo a contrapartida de recolhimento de impostos que ele vai deixar de fazer para aplicar. Então, eu queria comentar isso por conta de que, cada vez mais, o Estado se mostra necessário para regular
uma série de questões de mercado, né? Então, a regulação do Estado é importantíssima. Tanto isso é fato que os estadunidenses vieram beber na fonte nossa recentemente e saber como é que o Brasil regula o mercado financeiro. Falar em regulação do mercado financeiro nos Estados Unidos há meses atrás era algo, coisa de comunista. E aí, agora, a questão é a seguinte, eles estão percebendo que o Estado precisa ter um papel de regulação. Não estou dizendo que as coisas melhoraram lá, não. É só uma constatação, né? Então, regulação do Estado é importante para preservar o bem público e o interesse coletivo. Então, acredito que essa rediscussão da Lei Rouanet ela é importante e ela tem que ser levada a cabo. Ainda que grandes conhecidos nossos, que a gente é público, de artistas conhecidos, estejam até fazendo bico, né? Bravos, porque... Bico de bravo, né? Não é bico fazendo bico, porque eles não fazem bico, né? São profissionais. Estejam extremamente incomodados, porque, naturalmente, hoje o que acontece é que aqueles que se valem do recurso público para bancar um projeto, fazem pela relação pessoal, por outros critérios que não a questão de levar o recurso o mais distante possível dentro do nosso país. Então, fiz esse preâmbulo para reforçar, então, só essa questão, que eu acho que é importante, a regulação do Estado. E aí a pergunta, né? A gente conhece em diversos países que existem leis que fortalecem a produção local, reservando cotas de veiculação. Então, por exemplo, cinema, né? Tem países em que o cinema tem uma cota de produção nacional. Então, e significativo, inclusive. França é um exemplo, né? Tem lá uma cota, e então a veiculação, parte dela é feita de forma livre, mas parte é da produção daquele país. Então, como é que vocês veem a possibilidade, vocês, Valmir, né, e o Edson, essa questão como um papel, se isso é um papel importante de regulação do Estado no fortalecimento da nossa cultura? Eu sou uma pessoa que faço bico, sim, a Lei Rouanet. Faço bico, porque a Lei Rouanet não me contempla como a Lei Rouanet não contempla mais da metade dos grupos sérios que eu conheço em São Paulo e que fazem parte da minha referência como artista profissional. Então, assim, penso que, se a gente está aqui discutindo cultura como artigo de primeira necessidade, ouvi isso várias vezes hoje, aqui em 1h30 que eu estou aqui. E se artigo de primeira necessidade também é educação, também é saúde, o que me diz que a iniciativa privada vai bancar um artigo de primeira necessidade onde eu moro? Na cidade, no estado. Se é artigo de primeira necessidade, isso tem que ser bancado pelo Estado, tem que ser dinheiro público, até mesmo porque é direito do cidadão acompanhar trabalhos de qualidade. E hoje a gente sabe que um trabalho de qualidade, em qualquer meio, desprende dinheiro, né? Então, realmente, eu penso que quando você pensa a Lei Rouanet, que ela hoje está sendo revista, está sendo discutida, eu entendo que há uma coisa que é... Tá, agora eles vão pegar os projetos, e uma das mudanças é também a avaliação subjetiva, né? O que o projeto propõe. Ok. Só que, por mais que eu que eu entenda a lei de cabo a rabo, que o meu projeto esteja ali, ele foi formatado em cima da lei, eu posso fazer 550 mil cursos de formatação de projeto para a Lei Rouanet. Na hora que eu chegar lá na empresa que vai ceder, ele não vai ceder simplesmente porque ele não tem interesse em ceder dinheiro para um grupo que ele nunca viu e nunca vai ver. Assim, ele acha que ele nunca vai ver. Ah, você faz peça? Ah, legal, já te vi na TV? Ah, legal, você tem, sei lá, a Cláudia Raia está na sua peça? Não. A gente tem uma mostra aqui que está na 5ª edição, a gente não consegue apoio de iniciativa privada na mostra. De forma efetiva, com dinheiro. A gente não consegue. Então, eu fico pensando por que o meu grupo Teatro da Neura vai ser visto
com Lei Rouanet em qualquer empresa da região, e nós estamos falando de uma área, né, que tem muitas indústrias. Então, a Iná Camargo Costa, quando ela veio aqui, no aniversário de 5 anos do meu grupo, ela disse uma coisa que é muito real. Realmente, eu tenho uma empresa, eu vou lá, abro um instituto cultural, que só porque tem cultural no estatuto, eu posso ter Lei Rouanet. Aí, o que eu faço? Eu pego o meu estatuto lá, o Itaú Cultural, vai lá, pega a Lei Rouanet, e o próprio Itaú deixa de pagar impostos para o Estado, porque eles pegam esses impostos e investem no Instituto Cultural deles. Ou seja, vamos então todos abrir aqui CNPJs e abrir grandes empresas para ver se a gente se sustenta como artista. Sabe? E aí o que eu me pergunto, né? Aí eu respondo a mesma pergunta, né, que nós fizemos para o Marco Antônio Rodrigues, que é diretor do Folias d'Arte, que é um dos grupos mais respeitados do país, que é o Folia, né? Que veio aqui e falou. E aí, assim, mas você vai dar dinheiro público para todos os grupos? Não. Para quem tem um trabalho sério, para quem faz arte e não produção cultural de massa. É isso que eu entendo que o dinheiro público tem que servir. Para quem está fazendo trabalho artístico, não para quem quer servir entretenimento somente. Para isso existe a Lei Rouanet, existem as empresas privadas. Para quem não tem acesso às empresas privadas e quer trabalhar, o poder público precisa nos ser útil, porque senão a gente vai morrer de fome. E vamos morrer a cada dia e vamos fazer, né, vamos ser auxiliar administrativo na Clariant e ver se a gente consegue pegar R$50 por mês e fazer a nossa peça. O que eu percebo, né, é que eu acho que a cultura começa de baixo para cima. Porque ontem nós também debatemos muito sobre isso também, né? Da onde que tem que fazer enxergar os líderes, a sociedade, né? As pessoas num todo. Eu acho que começa de baixo para cima. Eu gostaria de saber de você, Edson, também, o que você acha? Qual seria o caminho para nós chegarmos aos nossos líderes? A eles diretamente ou realmente de baixo para cima, né? Para a gente ver realmente essa necessidade que tem a cultura, né? Nós sabemos que ela é importante, tudo trabalha junto, a comunicação, a educação, a cultura. Eu acho que é importante, sim, começar das escolas. Eu também trabalho em escolas particulares. As escolas particulares, né, privadas, elas têm esse trabalho com balé clássico, com outras danças também, teatro, música. E eu não sei por que nas escolas públicas não tem, né? Então, eu não sei se há alguma lei, ou o que impede da cultura também entrar nas escolas públicas. Porque as particulares trabalham isso, e já viu o quanto que para as crianças o melhor, tudo melhora, né, para elas. É um crescimento muito grande. Eu trabalho com crianças, né, mas a gente também tem trabalhos com adolescentes e tudo mais. Trabalhei também já em fundações e nós vemos assim o crescimento desses jovens, né, com relação à cultura. Eles melhoram na educação, eles melhoram na escola. Então, eu gostaria de saber o porquê que a cultura ainda não foi levada para as escolas também. Percebo que a nossa amiga aqui falou sobre o teatro, que começa nas escolas. Eu já participei também de teatro na escola, de dança na escola, né, onde eu mesmo tive o incentivo da dança através da escola. Então, eu gostaria de saber o porquê que ainda esse incentivo não é maior dentro das escolas, que nós vemos que é o futuro, né? É a geração, é o futuro, e que eu acho que deveria ter um olhar com relação à cultura, à educação, à comunicação, através do que a cultura traz para as pessoas, né? Porque é o que eu disse aqui também para o Cleito, quando ele pediu para mim falar o que é a cultura para você. E eu falei para ele que cultura para mim é vida, né? Porque tudo gira em torno da cultura e da educação. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: a gente está falando de educação e estamos falando de cultura, as duas de caminhar junto.
O que eu vejo aqui na cidade, aliás, eu quero dar os parabéns ao secretário da Cultura, e dizer que, como cultura, a escola, a gente tem, por exemplo, na escola, desenvolve cultura da forma que a gente pode. Não temos professor de música como deveríamos, não temos professor de arte como gostaríamos e deveríamos também. Então, as escolas pedem, as crianças pedem, e nós nos desdobramos e fazemos tudo o que podemos para levar esse conhecimento que deveria ser natural para as crianças, mas que a gente tem uma certa dificuldade. O que eu gostaria de dizer, aproveitando a presença do secretário, é que a gente está sempre querendo levar as crianças a alguma excursão para até mostrar para as crianças alguma coisa diferente. Por exemplo, eu dou aula no Palmeiras. As crianças mal conhecem o centro de Suzano. Eles não têm condições de pegar nenhum ônibus de R$ 2 para vir para o centro de Suzano, mesmo com toda a gratuidade dos espetáculos, vamos dizer assim, como eu vi na agenda, né, do mês. E foi pedido ônibus, já não foi uma vez, várias vezes, para a gente estar levando as crianças, ou aqui para o centro mesmo de Suzano, ou para qualquer outro lugar, para promover qualquer tipo de cultura. E a Secretaria da Cultura passa para o transporte e fala que não tem ônibus para levar as crianças. E o transporte culpa a cultura, que é a cultura que vai. Aí fica uma briga de educação, cultura e transporte, e o resultado, não tem ônibus, não tem verba, e não podemos levar as crianças para lugar nenhum. Temos que incentivar as crianças, ensinar as crianças, mostrar a cultura para as crianças, de todas as formas. Só que a gente não tem um ônibus para levar as crianças para lugar nenhum. Essa é uma queixa que eu estou fazendo, que eu gostaria de entender, porque é tão difícil arrumar ônibus para levar as crianças para assistir uma cultura gratuita aqui, na própria cidade. Não estou nem pedindo para ir para outra cidade, estou falando de Suzano mesmo. E dar os parabéns para o secretário da Cultura pela agenda cultural, e eu vejo quanto a cidade se preocupa com a cultura aqui. Tá? Obrigada. Quando foi que a gente ouviu que cultura estava na pauta de uma discussão do nosso país? Quando foi que a gente viu que a cultura estava na discussão da pauta de uma cidade? Quando que houve uma reunião para falar, vamos discutir cultura? Então, a gente tem que entender que a gente está vivendo um momento novo, um momento diferenciado. E aí eu quero discordar de muitos companheiros aqui, porque, primeiro, leis, todas essas questões, ela faz parte de um processo. E aí eu quero dizer aqui que nós estamos aqui discutindo cultura. Quantas pessoas aqui, aliás, quantas pessoas ligadas à área da arte e da cultura que não estão aqui presentes hoje para discutir o seu problema, a sua questão de identidade? E aí ela bate no poder público e fala, eu queria isso. Quando é pertinente que ela venha discutir, dar ideias, muitas vezes não comparece. É lógico que a gente tem uma série de fatores, problema de horário, enfim, não estou nem fazendo uma queixa nesse sentido, porque a gente vem até discutindo bastante em várias ocasiões e a gente tem essa oportunidade de debater com muita gente. Mas não adianta reclamar que a lei não funciona se a cultura não está inserida dentro do contexto da vida das pessoas. Eu pergunto, você acha que, por acaso, a Clarent, a Companhia Suzano, a Sanofi Aventes, sabe que existe um grupo de teatro Suzano? Sabe que existe um coletivo de teatro? Não sabe. Agora, quem daqui foi lá avisar? Porque no momento certo, na esfera correta, onde ela tem que fazer o debate, que ela tem que ir para a rua, que ela tem que mostrar a cara e entrar para dentro da sociedade, ela não participa. E depois ela reclama no canto que ela não tem patrocínio, que ninguém lembra dela. Não vai lembrar mesmo. Esses caras são empresários, estão numa outra visão. Se a gente não se fizer anunciar, se a gente não abrir o debate com a sociedade, e aí eu participei de muita discussão no bairro, e o deputado falou bem, eu tive com o prefeito Marcelo Gano, ele falou, eu gostaria de investir mais na cultura. Mas quando eu vou no bairro, a pessoa pede o asfalto, não pede o centro cultural. A pessoa pede, a primeira necessidade dela é tirar o pé da lama.
Agora, lamentavelmente, essa cidade ficou abandonada durante muitos anos. E aí você sai de uma realidade onde você tinha 2 espaços de cultura, e aí agora nós temos 14, onde nós tínhamos 8 profissionais dando aula aqui, e hoje nós temos 60. Aí, onde você tinha 200 alunos frequentando as oficinas, e hoje a gente tem 4.500 alunos frequentando as oficinas. Olha o salto que a gente dá. Olha o investimento que está sendo feito na cultura. Porém, se isso tivesse sido realizado em outras épocas, talvez a gente não precisasse estar criando 14 espaços. E aí o dinheiro estaria sendo para a produção cultural direto. Então, a gente precisa saber como é que anda a coisa, saber, inclusive, de quem cobrar. Porque tem gente que faz o discurso, né? Que é o bom moço, que é o maior investidor, que é o melhor administrador, e nunca investiu um centavo na cultura. E aí a gente precisa saber que isso faz parte da política pública. Eu acho que o Estado tem que investir, sim. Agora, quando você pega uma cidade que não tem espaço cultural, você tem que investir no espaço cultural. Aí você pega uma cidade que tem 200 alunos, você tem que investir em 4.500 alunos. E ainda é pouco. E os nossos espaços são poucos. Aí nós precisamos transformar algumas escolas em espaços culturais, porque não dá para a gente construir um centro cultural em cada bairro da cidade. E a escola está lá. Então, nós precisamos transformar essa escola num centro cultural. E aí a gente precisa investir. Mas quando você entra numa cidade que tem escola de lata, escola de madeira, porque não foi feito no passado a lição de casa, você tem que recuperar isso, fazer isso. Então, o tempo que é dado para você investir é demorado, é maluco isso. E a gente tem que cobrar, sabe, sempre do poder público, sim, mas também tem que cobrar de quem não fez. Porque, muitas vezes, essas figuras estão aí, sendo candidatos eternamente, posando de bom moço, e a gente não faz a discussão. E aí, quando a gente tem que discutir as questões sérias do investimento na cultura, o processo que ela se dá, as pessoas não aparecem. E depois fica batendo na porta aqui, escuta, como é que eu faço? O que tem para mim? Não é assim. Nós temos aqui um momento importante de discutir uma conferência, que a gente pode discutir os rumos da cultura na cidade de Suzano, que vai estar discutindo o país inteiro. E a Lei Rouanet está sendo reformulada. Agora, se você acha que, se não tivesse a lei, empresário ia investir, não ia do mesmo jeito. A lei é um mecanismo que precisa ser aprimorada a todo momento. Agora, quem fez essa lei, ele citou aqui, foi lá na época do Sarney, que era para favorecer as empresas a fazer livro de ouro para dar de presente no final do ano. Conseguiu-se mudar essa lei, não pode mais fazer livro de ouro. Agora tem que investir na sociedade. Habilmente, como esses caras são muito inteligentes, o que eles fizeram? Bom, a gente não pode investir mais na gente mesmo, vamos criar os nossos institutos culturais. Criaram os institutos culturais. E agora você tem que derrubar isso, falar, não pode mais investir no Instituto Cultural, que é seu. Mas isso é briga eterna da sociedade. E é a sociedade que tem que cobrar, a sociedade que tem que brigar. Senão, ninguém vai falar assim, eu estou com dó dos tadinhos, dos caras que fazem teatro agora, nós não vamos investir no nosso Instituto Cultural, vamos investir neles. Não vão nunca. Então, a sociedade tem que se manifestar sempre nas questões que são pertinentes a ela, senão ela vai ficar para trás. E existem momentos raros. O governo Lula está proporcionando a Conferência Nacional de Cultura, a Conferência Nacional de Comunicação. Sabe que você pode ter rádios livres, liberadas, ou rádio pública, e a gente precisa entrar nessas questões, a gente precisa debater isso, porque a gente fica para trás, fica alijado do processo, e não adianta reclamar. E o jogo vai ser sempre esse mesmo. Tem gente que tem mais capacidade, está mais organizado. Eu pergunto, quem fez projeto e pôs na Lei Rouanet? Aí fala que não é contemplado. Não vai mesmo, nem fez o projeto. Aí eu pergunto também, sabe fazer o projeto? Também não sabe. Não procurou aprender. E nós já fizemos vários cursos de Lei Rouanet aqui. Sabe? E a gente precisa fazer. Aí, dentro da secretaria, a gente tinha uma discussão. Nós vamos abrir editais públicos para as entidades receberem dinheiro, realizarem seus projetos e prestarem contas para a prefeitura. Aí nós fomos levantar. Quantas entidades culturais tinha no município? Praticamente nenhuma. Agora, para que vai ter entidade cultural se nunca o poder público deu dinheiro para a entidade? E aí nós tivemos que trabalhar durante 4 anos para que algumas entidades se organizassem para poder ter documentação, para poder pleitear uma verba do governo.
Porque vocês não podem passar dinheiro para a pessoa física, tem que passar dinheiro para a entidade. Como é o caso da dança que está se organizando agora. Agora, demorou 4 anos, quase 5 anos, para a gente abrir essa discussão, porque criaram algumas e ficaram fechadas. Não funcionou. Então, assim, a culpa, às vezes, não é só do poder público. Precisa essa organização. E aí você parte de um princípio. Agora temos algumas entidades se organizando para poder pleitear a verba do poder público. E é assim que a gente vai trabalhar. Com gente séria, porque senão o cara pega o dinheiro, some, não faz projeto, e depois vai preso ele, vai preso ainda alguém do poder público também. Então, o que eu quero dizer com isso é que o debate é constante, né? E a participação da sociedade é primordial nesse processo, porque nada vai vir de graça. O mundo está em disputa sempre. Assim como nós queremos sobreviver da arte, existe mais um monte nesse Brasil querendo também. E eles vão disputar o mesmo dinheiro. E o mesmo dinheiro que vai para a cultura é o mesmo dinheiro que vai para o asfalto, que vai para a saúde, que vai para a creche, que vai para a educação. E o dinheiro está em disputa. E se a gente não fizer a sociedade cobrar que é importante ter cultura, não vai ter, gente, porque vai ter mais asfalto. Sabe? E é nessa discussão que nós temos que entrar. A importância, a professora citou um caso. Agora, nós precisamos ter um método. Sabe quantos professores ligam por dia aqui, professora, pedindo ônibus? Isso não dá. A escola não pode estar destoada de um projeto planejado dentro da própria educação. Nós queremos ir para os centros culturais, nós queremos ver teatro, nós queremos teatro na nossa escola, os professores precisam se reunir com os diretores, que precisam se reunir com os coordenadores, com o secretário, e vão falar assim, vamos fazer um projeto cultural para as escolas. De que maneira vamos fazer? Porque se cada um pedir um ônibus, nem ia suportar, já precisou se ver em 20 escolas aqui ao mesmo tempo, não cabe aqui dentro do centro cultural. Então, assim, precisa de um método, uma organização, precisa do ônibus. Agora, o ônibus não tem, precisa comprar. Como é que compra? O ônibus também está em disputa com o asfalto, também está em disputa com o material, também está em disputa com o processo. Então, eu entendo que tem um processo muito duro, muito longo, que assim é fruto do nosso debate, da nossa discussão, do nosso amadurecimento. Mas não olho isso como uma coisa negativa. Em outros momentos, nós nem estaríamos aqui discutindo. E talvez ainda estivéssemos com 200 alunos. Talvez ainda estivéssemos com 8 profissionais dando aula aqui. E é assim que muda, é assim que cresce. É a sociedade participando, crescendo, e a gente abrindo para a população fazer o debate, discutir e propor. Não tem outro método. Agora, ele é longo, ele é demorado, ele é cansativo, né? E faz parte do processo. Então, não adianta ficar magoado, ficar chutando, porque não é assim. É processo de construção eterno. E a gente precisa entender como é que funciona o processo. E, inclusive, saber a hora que a gente tem que interferir. Porque, na hora de se criar política pública para falar, é assim que serve. E, se a gente não convencer os pais dos alunos que tem que ter cultura lá dentro, vai acontecer que nem o deputado. Dança não, porque, de repente, meu filho vai poder lá e isso aí vai gerar um constrangimento. E cadê o professor nesse debate? Cadê o diretor nesse debate? Nós precisamos reformular o modelo de educação que foi falado aqui. Esse modelo não funciona mais, 4 paredes, lousas, isso acabou. E a gente precisa descobrir e fazer o debate, se os professores não cobrarem. Agora, o professor está numa condição inumana. Ele corre, dá aula em 3 lugares, chega lá, mal dá aula, ele finge que dá aula, o aluno finge que aprende. E fica nessa loucura. E a gente tem desafios. Compreendo até, precisa melhorar salário. Lógico que todo mundo sabe disso. Agora, acha também que o prefeito não dá salário porque ele não gosta de professor? Porque lá estão cobrando.